Pessoal, eu parei aqui que nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que está acontecendo. Acho que nem todo mundo conseguiu entender o que está acontecendo. Envolve o nosso sistema eleitoral, as eleições de 2022, a ida do presidente para a Rússia, a desistência do general Fernando de Azevedo Silva, que a princípio tinha sido chamado pelo Alexandre de Moraes para assumir uma diretoria do TSE de extrema importância. Enfim, sobre a salvação da nossa nação. Preste atenção, primeiramente, na desistência do general Fernando de Azevedo Silva. Bom, dito isso, por que será que esse homem desistiu? A princípio, todo mundo via com uma certa desconfiança que um general acabaria assumindo o TSE e não por conta do presidente Bolsonaro, mas a convite do Alexandre de Moraes. Nas últimas horas, com a ida do presidente para a Rússia, uma série de situações totalmente inusitadas vem acontecendo. Os próprios ministros do STF que vão controlar o TSE, entre eles o Barroso, que está saindo da presidência, o Fachin, que está assumindo agora a presidência, e o Alexandre de Moraes, que vai assumir a presidência bem no momento das eleições, vem a público dar um carrinho de 180 graus, agora com afirmações dizendo: o sistema eleitoral brasileiro está sob ameaça, o sistema eleitoral brasileiro pode ser invadido, o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não, eu não estou louco. Teve deputado do Paraná que perdeu o mandato por dizer isso. Teve pessoas que foram presas por dizer isso. Inclusive, existe por parte do ministro Alexandre de Moraes mensagens dizeres afirmando: quem falar sobre a nossa urna eletrônica ou o sistema eleitoral brasileiro, que ele não é confiável, vai ser preso. E de repente, no dia de hoje, esses ministros vêm a público dizer exatamente eles mesmos, com as suas palavras, que o nosso sistema eleitoral corre risco. Mas ouçam vocês mesmos o que eles acabaram de falar a público, assumir isso. E na sequência eu venho falar sobre tudo isso que está acontecendo e por que está acontecendo. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão e há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo. A guerra contra a segurança no ciberespaço da Justiça Eleitoral foi declarada faz algum tempo. Deixemos dito de modo a não parar dúvida. Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de Direito. Bom, como vocês ouviram, não fui eu que disse isso, apesar de sempre ter dito. Foram esses três que, a princípio, vieram a público dizer que o sistema eleitoral não está mais sob confiança e pode ser invadido. Principalmente agora acusando os russos. Agora, o que tem a ver isso com a presença do presidente Bolsonaro na Rússia? Coisas que eu irei dizer aqui não poderiam ser ditas se eu fosse do governo. Não poderiam ser ditas se eu estivesse trabalhando no governo nesse momento, porque pode ser visto como uma certa situação de segurança nacional. Mas a verdade é o seguinte: nós vamos recapitular uma situação que aconteceu durante todo o governo Trump. Durante todo o governo Trump, acusaram ele de ter alguma parceria com os russos e, através dessa parceria, ter influenciado nas eleições que o elegeu. Nunca conseguiram provar nada, mas sempre ficou aquela fumaça sobre isso. Correto? Vocês se recordam do que eu estou falando? Não estou inventando. Agora, o que acontece? Uma série de pessoas, eu não vou nem dizer da esquerda, porque esses não têm mais cérebro, já fumaram muito e já queimaram os neurônios, mas uma série de pessoas da direita recriminaram veementemente a ida do presidente Bolsonaro para a Rússia.
Rússia. E o que acontece quando ele chega na Rússia? Os ministros aqui do STF que vão controlar o sistema eleitoral começam a entrar em parafuso e vem a público agora dizendo que o nosso sistema eleitoral está sob risco, inclusive de ataque russo. Meus amigos, vamos ser bem transparentes aqui. Existem muitas vulnerabilidades do nosso sistema eleitoral, muitas. E os russos podem ter certeza, eles têm uma das chaves que conseguem realmente detectar ou até mesmo mexer no sistema lá dos Estados Unidos, aqui do Brasil e de qualquer lugar do mundo. Os russos não estão a passeio, não estão para brincadeira, e se realmente o TSE pensava em fraudar para o lado deles, agora eles estão morrendo de medo que os russos intervenham na fraude deles e acabe auxiliando o presidente Bolsonaro a ter uma eleição legítima. Não vou dizer que os russos vão influenciar para roubar ao presidente Bolsonaro, porque a gente não precisa disso. A direita e os conservadores não precisam que ninguém roube para nós. Mas, numa situação de guerra, aonde podem justamente tentar fraudar para dar legitimidade à vitória da esquerda, provavelmente agora eles estão apavorados que os russos podem intervir e acabar deixando com que a direita realmente vença as eleições. Ou seja, nós estamos aqui agora com um cenário do qual o TSE está com medo do que a interferência russa possa causar na possível golpe que eles estavam achando que já estava consolidado para colocar o presidiário de novo na presidência do país. Vocês entendem a importância que foi o presidente Bolsonaro ter ido à Rússia? Se isso não é salvar a nação brasileira de um golpe que já estava sendo orquestrado há anos para que o ex-presidente e presidiário Lula voltasse ao poder, agora fique totalmente ameaçado por conta de uma interferência russa de não deixar essa fraude acontecer? Então, meus amigos, isso é extremamente sério. Como eu falei, eu não sou do governo, não estou trazendo informações de dentro do governo e muito menos estou trazendo informações que possam ser achadas como 100% verídicas. Eu estou trazendo para vocês a leitura que eu faço de todo um cenário que está sendo agora todo mundo impressionado como é que os ministros do TSE estão dizendo que o sistema eleitoral é suscetível à intervenção estrangeira e que isso pode causar sérios problemas nas nossas eleições. Então, fique para vocês essa reflexão do que aconteceu após a ida do presidente Bolsonaro à Rússia e o pavor que esses ministros do TSE agora estão sobre uma possível interferência russa no seu sistema que até então era imbatível, intransponível, que jamais alguém conseguiria alterar ou influenciar qualquer situação que envolvesse as eleições no Brasil. Era o sistema dos sistemas e de repente não é mais. Tudo por conta de que agora os russos acenaram para o presidente Bolsonaro e podem eles de repente dar a segurança necessária para que as eleições realmente legitimem aquele que tem mais votos e mais aceitação popular. E podem ter certeza, esse alguém não é o presidiário, é o nosso presidente Bolsonaro, tá bom? Espero que vocês analisem isso com cuidado. Se tiver alguma situação que faça para vocês parecer que faz sentido, compartilhem ao máximo para que todos possam entender o porquê que esses ministros do TSE agora estão apavorados com a ideia de que os russos possam acabar influenciando de alguma forma o nosso sistema eleitoral. Está longe de ser um sistema realmente intransponível e seguro, tá bom? Qualquer novidade aí a gente vai se falando. Fiquem com Deus. Foi-se, ó.